A cada 8 de agosto, desde 1988, a hierarquia planetária, a Confederação de Mundos Evoluídos, são hierarquias cósmicas, não encarregadas de acompanhar a evolução dos mundos, e um conselho que é chamado Conselho de 24 Anciãos. Esses núcleos são núcleos da hierarquia cósmica e da hierarquia planetária. Eles se reúnem para determinar quais serão os passos evolutivos do ciclo que está pela frente, ou seja, até o 8 de agosto seguinte. Isso sempre existiu, mas isso antes era feito para cada 100 anos. Então, em tempos passados, esta confluência de grandes consciências, ou este conclave, se quisermos dar uma palavra mais próxima do nosso vocabulário, essa reunião acontecia para determinar o passo evolutivo nos próximos 100 anos. E a cada 25 anos era feita uma atualização. E de 8 de agosto para cá, não teve início um processo mais intensivo na transição planetária, já sabemos disso. E o que acontecia em 100 anos, do ponto de vista da hierarquia e do ponto de vista evolutivo, como impulso na consciência, passou a acontecer em 1 ano. E o que acontecia a cada 25 anos, passou a acontecer a cada 3 meses. Então, 8 de novembro, completamos o primeiro trimestre, abrimos o trimestre seguinte, 8 de fevereiro, 8 de maio, e aí completamos o ano, que é esse ano hierárquico, para dizer de alguma maneira, no 8 de agosto seguinte. Cada 25 anos no passado, ou cada 3 meses atualmente, corresponde a uma fase desse ciclo de 100 anos no passado ou de 1 ano agora. Então é como se no primeiro ciclo, ou agora até 8 de novembro, fosse a germinação da semente. E essa semente vai germinar e vai se tornar uma planta. De 8 de novembro a 8 de fevereiro é a floração. De 8 de fevereiro a 8 de maio seria a frutificação, vão dar os frutos. E de 8 de maio até 8 de agosto vai amadurecer dentro do fruto a semente que vai germinar no ciclo seguinte. Então, quando a hierarquia se reúne no 8 de agosto, ela está lidando com aquilo que foi o resultado do ciclo anterior, ou seja, a semente que está dentro do fruto. E essa semente depende também da nossa resposta como humanidade. É esta a questão. Porque sobre a Terra, nós, humanidade, temos livre arbítrio e podemos responder ou não ao chamado do cosmos, ao chamado da evolução, ao chamado do bem, da harmonia, do amor, do perdão, da compaixão, todos esses que são os elementos, os impulsos para nós darmos os passos que temos que dar como humanidade. Então, esta semente dentro do fruto, essa semente que vai germinar no novo ciclo, nela estão também os códigos da nossa resposta. O grau que nós respondemos ao chamado que tivemos. Então, por isso, o plano evolutivo não é fixo. Existe aquilo que é o propósito, isso é emanado do cosmos, e vem do cosmos para a Terra. Como chega até a Terra? Esse propósito que é da fonte, é da mente universal, da mente cósmica. Ou seja, é aquilo que está na mente de Deus. Este propósito, ele vai sendo transmitido de grandes consciências para consciências que estão num grau um pouco abaixo. Então, consciências a nível de galáxia, de sistema solar, do Sol, dos planetas,
E aí está a Confederação de Mundos Evoluídos, e está o Conselho de Anciãos. E essas consciências transmitem esse propósito para a hierarquia terrestre, planetária, e esta hierarquia transforma o propósito em plano evolutivo. Então, o que o propósito pensa para a Terra, isso se sabe. Agora, como a vida terrestre vai manifestar esse propósito, aí é outra situação, porque nós humanos temos livre-arbítrio. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral estão dentro deste plano evolutivo e deste propósito de uma maneira diferente, porque eles não têm escolha. Eles vão se ajustando, não vão evoluindo também, vão ajustando os padrões que estão manifestando aos padrões cósmicos. E aí está todo um trabalho da hierarquia dévica, da hierarquia angélica, da projeção dos arquétipos para a consciência terrestre. E esses reinos vão se ajustando a isso, como um instrumento que vai sendo afinado. Ou como um slide projetado na tela, e aquele slide, aquela projeção, vai cada vez mais afinando o seu foco. No começo, aquela imagem está um pouco desfocada, mas o foco vai entrando e aqueles padrões de beleza, de harmonia que esses reinos manifestam, vão se tornando cada vez mais nítidos. Então, se formos ver a harmonia, a beleza no reino mineral, nos cristais, na estrutura molecular desses reinos, no reino vegetal, nas flores, tem padrões geométricos, tem padrões de harmonia. Então, isso está aí expresso, em certo grau. Nas cores, nos aromas. Agora, o reino humano tem livre-arbítrio. Então, esta semente que vai germinar a cada 8 de agosto, tem aí dentro também a nossa resposta, o grau da nossa resposta. E a hierarquia planetária faz tudo o que pode, faz o máximo com o mínimo que nós damos. Em poucas palavras, é isso. Como ciclo planetário, nós sabemos, estamos vivendo aqueles tempos proféticos do final dos tempos. Então, não é teoria. Nós já estamos vivendo o final de uma transição. E de 8 de agosto de 88 até agora se passaram vários anos, e a cada ano que passa, esses ciclos se tornam mais presentes. É como se um processo que é cósmico fosse encarnando, fosse se aproximando dos estratos mais concretos da vida planetária. Então, nós não vivemos tempos normais. E se nós não estamos em tempos normais, nós não podemos adotar medidas normais. E não podemos pensar de uma maneira normal, porque os tempos não são tempos normais. São tempos de uma transição que não é um final da Terra, mas é o ingresso em um outro estado de ser. Então, tudo isso que fazemos não serve para uma nova Terra. Então, nós temos que pensar de uma maneira nova para que possamos entrar numa vida nova. E esse pensamento novo é um pensamento que vem do coração, não vem da mente, porque a mente lida com aquilo que ela já conhece. Então, a mente fica manipulando o que ela já conhece. Então, não tem explicação. No coração se sabe e se obedece. E quando se obedece, se compreende. Se não se obedece, em geral, não se compreende. Está claro? Então, não é um pensamento que é produto do raciocínio, nem da lógica, porque o raciocínio e a lógica estão destruindo a vida sobre a Terra. Então, é um produto do pensamento do coração, sem raciocínio. E o coração emana este sentir que é compreendido pela mente quando se obedece. Então, este propósito que vem do cosmos é recebido
pelo ápice da hierarquia, pela regência da hierarquia planetária. Esta regência está hoje sediada em Mistitlan, que é o centro regente do planeta. E em Mistitlan, a consciência regente é aquele ser, aquela grande consciência que conhecemos como Amunakur. No passado, no ciclo regido por Shambhala, era conhecido como Sanat Kumara, era a consciência máxima do planeta. E esse Sanat Kumara, ou Amunakur, é o ápice de toda a rede de consciências planetárias. Os conselhos que existem nos centros planetários, todas as hierarquias de todos os centros planetários convergem para este foco que é Amunakur. E Amunakur, então, com todas as outras hierarquias de Mistitlan e dos retiros e dos centros planetários, tem a tarefa de fazer a ponte com a confederação, com o conselho de anciãos, com aquilo que é o propósito para a vida terrestre. Hoje, essas portas estão muito mais abertas, porque nós estamos no final de um ciclo para entrar num ciclo em que a consciência terrestre estará inserida no processo universal de uma maneira que antes não estava. É como se a Terra fosse assumir o seu lugar na confederação, aquela 33ª cadeira que está vazia, está guardando o representante da civilização terrestre ali nesta confederação de mundos evoluídos. Então, é uma transição importante para a vida na Terra. Nós vimos que aí a mente não pode entrar. Porque como que a mente vai provar, não vai provar? Apesar de existir provas inúmeras, não? Aquela mente que precisar de uma prova, basta buscar os signos, os símbolos que estão sendo permanentemente impressos nos campos de trigo, em algumas partes do planeta, principalmente na Inglaterra, porque lá existe um certo núcleo que precisa ser equilibrado. Então, não é à toa que esses símbolos são impressos nesta região da Terra. Mas vejam esses símbolos, a perfeição, o conteúdo simbólico, a mensagem, a instrução que está contida nesses símbolos, que aparecem numa dimensão muito grande, às vezes mais de 100 metros, em menos de um segundo no campo de trigo. As plantas não morrem, não são quebradas, se curvam para formar aqueles desenhos que têm um conteúdo, tem uma instrução ali, está aí, para todos verem. Então, o cosmos está se comunicando conosco abertamente, já há vários anos. E nós ficamos vendo as notícias do jornal, que não mostram esses campos no trigo, quando mostram é para desmentir algo que vem do cosmos para a Terra e está aí impresso. Só não vê quem não quer. Então, provas existem, mas nesse trabalho não se busca provas nem comprovações. Se busca o pensamento no coração. E no coração se sabe. Então, a partir deste 8 de agosto, se decidiu que Amunakur projetaria a sua consciência em 3 núcleos cósmicos, porque a Terra tem que fazer essa ponte. E essa ponte é feita gradualmente. Então, apesar dos tempos estarem muito acelerados, essa ponte é feita gradualmente. E Amunakur projeta, então, a partir do último 8 de agosto, a sua consciência em 3 núcleos cósmicos, um núcleo na constelação de Órion, Mintaka, um núcleo na sede da Confederação de Mundos Evoluídos, que é numa das luas de Júpiter, em Ganímedes. Existe ali uma cidade que se chama Morlin,
onde está a sala da Confederação, e se projeta em Celeia, que é esta base orbital sideral que está situada na Lua. Então, a consciência de Amunacur está nesses núcleos para que esses núcleos se projetem na Terra. Então, está sendo feita uma ligação entre a consciência terrestre e a consciência cósmica, por intermédio de Amunacur. Esta base de Órion, este núcleo de Órion, se projetou, então, naquilo que se chama o retiro em Monte Shasta. Monte Shasta é uma região na Califórnia, nos Estados Unidos. É um retiro intraterreno, então em outra dimensão. Esta base da Confederação, em Morlen, Ganímedes, se projetou nos planos mais internos de Erques e nos planos mais materiais de Aurora. Amunacur fazendo esta ponte, para tornar isto possível. E Celeia se projetou nos planos mais internos do retiro de Licancabur, onde temos o disco solar Ramayá, e nos planos mais materiais de Mirnajá. E como nós sabemos, Mirnajá é o centro planetário que manifesta a figueira. Isto que é algo que acontece internamente, deve se tornar algo cada vez mais próximo da nossa consciência. Porque nós, humanos, somos parte da consciência terrestre. Somos a parte consciente da vida terrestre. Então, nós temos uma participação nesse processo consciente também. Então, nós deveríamos começar a perceber o que é isto, o que está acontecendo aí. Como nós podemos nos aproximar disso? Como nós podemos tornar isto mais consciente? Então, esta aproximação, não, dessas bases, dessas cidades, desses núcleos cósmicos na consciência terrestre, começam a trazer uma transformação mais intensiva. E Celeia, que tem essa tarefa de se projetar materialmente em Mirnajá, é como se numa mesma tela, imaginemos uma tela onde se projeta um filme ou um slide. Essa tela é a consciência terrestre. Ali se projeta Mirnajá, e aí sobre o slide de Mirnajá se projeta o slide de Celeia. Ou seja, essas duas realidades começam a compartilhar da mesma coordenada de tempo e de espaço. Então, você está aqui em Mirnajá e está em Celeia ao mesmo tempo. Isso é possível. E muitos de nós podem ter experimentado algo semelhante nos sonhos. E agora que a consciência terrestre está rapidamente caminhando para esta transição, não para completar esta transição, muitas pessoas têm tido essa experiência, mesmo despertas, de estar num local, ou seja, uma certa coordenada de tempo e de espaço, a consciência está ali, e ao mesmo tempo ela desperta com os olhos abertos, ela está se percebendo num outro local. E está consciente nos dois lugares. Isso é possível. Então, como vamos estar nessa fusão? E no nosso caso, bem diretamente nessa fusão de Celeia com Mirnajá. Essa fusão acontece em nível essencial. Então, por exemplo, Antarel, que é uma consciência, é uma hierarquia regente de Celeia, ela funde a sua consciência a Antuak, que é a consciência regente de Mirnajá. Uma consciência regente de um centro planetário é a vida do centro planetário. Então, todas as luzes que estão no centro planetário, todas as consciências, tudo que existe ali, está dentro
desta luz maior que é a regência. Então, tudo aquilo que acontece em Mirnajá está acontecendo dentro da consciência de Antoak. Então, se as nossas mônadas, se as nossas almas estão em Mirnajá, como tarefa, Antoak tem as nossas mônadas dentro de si. Ele é o nosso regente. Então, as nossas mônadas estão imersas nessa luz maior. Se Antarel é a consciência regente de Seleia, tudo aquilo que é a base de Seleia, que é uma base cósmica, com várias civilizações, tudo aquilo que é a tarefa de Seleia em relação à Terra, que primordialmente é uma tarefa de proteção. Isto está dentro da consciência de Antarel, é aquela luz maior por meio da qual todas as outras luzes trabalham. Então, Antarel funde a sua consciência à consciência de Antoak. E se nós vamos perceber Antoak, de repente nós percebemos e não distinguimos Antoak de Antarel. É como se os dois fossem uma coisa só. Por quê? Existe uma união de consciências. E é assim que a hierarquia trabalha. Porque, no fundo, existe uma consciência só. É uma consciência única, em que, em geral, se chama de Deus. Então, Deus pode ser vários graus dessa consciência única, a depender da compreensão e do nosso relacionamento com essa consciência única. Mas a consciência é única e ela se projeta em vários núcleos. Então, nós, como projeção dessa consciência única, nós vamos nos unindo, é um processo de união de consciências, vamos nos unindo a outros núcleos e vamos cada vez mais ingressando, descobrindo esta unidade que existe na vida e no cosmos. Então, para que Seleia se projete em Mirnajá, Antarel se une a Antoak, uma união de consciências. E nós vamos percebendo isso na medida que nós, como consciência externa, nos unimos à nossa essência. Esse é o primeiro passo. Então, se as pessoas buscam ver naves, se as pessoas querem ver Seleia, se as pessoas querem ver os irmãos materializados, estão fora de caminho. Nós buscamos a nossa essência. A nossa essência. E no grau que nós nos unimos à nossa essência, nós descobrimos a nossa união com a hierarquia e com esses núcleos. Então, começa dentro de nós. E à medida que nós vamos buscando esta união, não Seleia se projetando em Licancabur, se projetando em Mirnajá, nós vamos entrando naquilo que é o universo confederado, que são a vida nas outras civilizações. Então, aquele nosso núcleo mais interno, aquele núcleo do nosso ser mais interno, que muito provavelmente já transitou pelas outras escolas ou pelas outras civilizações, começa a ser ativado e nós podemos começar a entrar em contato com aqueles nossos arquivos que estavam adormecidos, porque fez parte da experiência na Terra até hoje um esquecimento do que nós somos. Porque o processo aqui na Terra é nós redescobrirmos o que nós somos dentro de um processo específico do livre-arbítrio. Então agora está na hora desse nosso núcleo mais interno projetar esse conhecimento antigo na nossa consciência. Então, na medida que Seleia se aproxima de Mirnajá, Mirnajá é um centro planetário, não? Na medida que este núcleo de Órion se projeta em Monte Shasta, na medida que Ganímedes e Morlin se projetam em Erques, se projetam em Aurora, esta vida confederada vai se aproximando da consciência terrestre, porque o trabalho será levar a consciência terrestre para aquilo que é o tempo real. Por isso se diz final dos tempos. Vai acabar esse tempo no qual nós vivemos, que é uma ilusão própria da Terra.
separada do universo, para dizer de alguma maneira. É como se a vida na Terra estivesse encapsulada. Então tem o tempo universal e o tempo aqui dentro desta cápsula é um tempo diferente. Por isso se dizia que os seres na Terra eram prisioneiros do planeta. Era o processo que vivia a Terra até hoje. E agora, dentro desta transição, que na realidade é um processo de redenção das consciências na Terra, vai possibilitar a Terra entrar no tempo cósmico, que se chama tempo real. Por isso se diz final dos tempos. Então, entrar no tempo cósmico, no tempo real. Então, isso já está acontecendo. E existe na Terra este ingresso da vida confederada. Já está acontecendo. E isto vai num crescendo até que, a uma certa altura, a Terra faça realmente a sua transição. Então, nós vamos nos aproximando desse universo confederado. E, com isto, a nossa memória mais interna, a nossa experiência em Sírius, a nossa experiência em Escorpião, a nossa experiência em Apo, a nossa experiência em Morlin, a nossa experiência em Órion, em Cisne, em qualquer uma das civilizações pelas quais possamos ter passado, começa a se ativar. E o nosso ser interno, que está sendo muito estimulado nos planos internos, começa também a se projetar mais, se nós dermos a permissão, porque temos o livre-arbítrio. Então, se nós ficamos com a nossa mente envolvidos nas coisas materiais, ficamos com o nosso emocional envolvidos nas coisas materiais, se no nosso dia nós cuidamos só das coisas terrestres, lutamos pela vida, temos posse, tudo isso que é próprio da vida terrestre, que está no final, não? Porque o universo precisa dar os seus passos, então isso está no final. Nós não vamos perceber isso. Então nós temos que, conscientemente, enfocar, polarizar, colocar a nossa consciência em Deus, dentro de nós, ou colocar a consciência na nossa alma, na nossa mônada. Isto é o oposto da personalidade, oposto. Então, aqueles que querem caminhar rápido, buscam a alma e não satisfazem a personalidade, porque é o oposto, literalmente o oposto. E a mente tem todas as desculpas, os compromissos kármicos, compromissos profissionais, compromissos afetivos, compromissos familiares. E com isso, a mente justifica situações que são contrárias à vida evolutiva, são opostas à vida da alma, são um obstáculo para a vida do espírito. E a pessoa permanece, a mente justifica e a pessoa fica ali, um peso. A alma e o espírito estão indo para o cosmos e a mente e a personalidade estão aqui naquele estado não congelado da vida humana sobre a Terra. Então é preciso coragem para romper certas estruturas escuras, que nós compactuamos, porque nela estamos encarnados. Nós ligamos o motor do carro, estamos poluindo. Nós estamos transitando pela cidade, estamos usando dinheiro, colocando dinheiro no banco. Onde será que o banco coloca o dinheiro que depositamos ali? Então, sem dúvida que estando na Terra, compartilhamos do karma terrestre. Mas naquele grau que nós permitimos, aquele grau mínimo. Então, nós temos que ver onde nós estamos colocando a nossa energia e o nosso tempo. E para quê? Porque a vida confederada está aí, ingressando a vida terrestre. E o que nós sabemos disso? Saber não é ter informação, porque informação nós já temos. Saber é saber disso no coração, compartilhar disso, viver isso. Ser, aqui sobre a Terra, um prolongamento da hierarquia, um prolongamento do mundo confederado,
um prolongamento do bem, da harmonia, da cura, da beleza. Então eu tenho que parar de competir, tenho que parar de ter posse, tenho que ver qual é a minha meta na vida, tenho que ver, porque isso é na mente, é no sentimento, é no desejo, é na reação, é na minha ação. Tenho que rever. Senão, não tem como eu despertar. Eu tenho uma vida interior e eu vou cada vez mais me distanciando disso que eu sou dentro. E aí eu fico esclerosado, fico com todas essas enfermidades que vão se tornando cada vez mais normais. Fico assim, alheio, porque eu estou alheio àquilo que eu sou. Então eu fico alheio aqui fora. A mente fica na doença, na enfermidade, no seguro de saúde, na aposentadoria, na cotação do dólar. É uma mentalidade realmente que temos que rever. Temos que rever o que estamos fazendo sobre a terra. A Munacur vai estar projetado nessas cidades durante 7 meses. E essas cidades estarão projetadas aqui, a princípio, durante 7 meses. A depender do que acontece. Isso é uma experiência. Vamos ver se com isso a nossa resposta muda. Se os nossos seres cósmicos conseguem perfurar a nossa capa mental, impregnar o nosso corpo astral de um sentimento universal, de um amor universal. Isso que eles estão recebendo dentro. Se a nossa ação externa pode mudar, se nós podemos parar de competir, de nos autoafirmar, se nós podemos estar aqui realmente nos doando para uma vida evolutiva superior, é uma experiência. Então, a depender da nossa resposta, vamos ver como vai ser o próximo ciclo evolutivo. Mas depende também da nossa resposta. Então, nós temos que ativar aquela parte do nosso ser que é capaz de responder aos impulsos evolutivos. E deixar o resto. O resto vai ser transformado por acréscimo. Então, escutem o coração, vejam o que o coração está dizendo, não o que a mente está dizendo. O que o coração está dizendo. Sejam sinceros com vocês mesmos. Lá dentro, no silêncio. E isso, a oração, facilita nós ouvirmos não o que está no coração. Então, oração e coração se unem muito. Aí eu vou ouvir o que está lá dentro. Isso não se impõe, isso não se obriga, isso não se impõe sobre nós, isso está lá, aguardando. Está lá nos aguardando. Aí eu vou ouvir, vou escutar o que está no coração. E percebendo, eu vou saber algo. E sabendo, eu vou obedecer. É assim que funciona. E assim, as hierarquias de cura, os devas, anjos, arcanjos, as hierarquias espirituais, a confederação de mundos evoluídos, Celeia, Licancabor, Ramayá, Mirnajá, Aurora, Erques, todos os centros, começam a se tornar para nós uma realidade mais próxima. Mas nós somos chamados a sair daquilo que fomos até hoje. Porque isso que fomos até hoje, serviu até hoje. Não serve mais. Agora, do ponto de vista físico, Celeia se projeta em certas áreas físicas do planeta. Fisicamente. Assim como existe uma região no Uruguai que corresponde ao epicentro do Centro Aurora, assim como existe em Córdoba, na Argentina, uma região que corresponde ao epicentro de Erques, e assim para cada retiro ou centro planetário, a Celeia se projeta naquela área física, na América do Sul, que corresponde a Mirnajá. Então,
se projeta em figueira. Então existem certas áreas de figueira que estão ancorando de maneira especial a energia de Celeia. Temos que perceber isso, temos que nos relacionar com isso, temos que nos abrir para isso. Isso não é teórico, isso é prático, isso está aí na vida. Como está o ar que respiramos? E como nós vamos perceber isso? Vamos perceber como um estado de ser. Não precisa um fenômeno. Podemos perceber também alguma luz, alguma presença? Claro que sim, mas é um estado de ser. Então temos que estar atentos ao estado de ser que vai surgir dentro de nós, a um estado novo de ser. Tem que dar espaço para isso, porque esse estado de ser novo corresponde a essas vibrações que vêm do nosso ser cósmico que está sendo ativado e que vem da vida confederada. E esse estado de ser, ele se mostra conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. É algo que a mente não entende, por isso que a mente não pode entrar aí. Se a mente vai explicar, parece que é conhecido, mas é desconhecido. Mas no coração nós encontramos esse estado de ser e comungamos desse novo estado de ser. Na medida que nós comungamos desse estado, nós nos transformamos, até fisicamente. Não conhecemos aquele livro Mensagens da Água, aquela formação dos cristais na água? O nosso corpo físico é até 70% de água. Então, se nós comungamos de um novo estado de ser, algo acontece em nós, nos nossos corpos, até fisicamente. A química do nosso corpo muda, a organização molecular, porque nós estamos caminhando para uma sutilização. Isso já está acontecendo. Então, a nossa mente não vai se adequar a pensamentos densos, a pensamentos concretos, materiais, pensamentos de competição, de luta pela vida. A nossa mente começa a ser permeada por algo mais universal. O nosso corpo emocional também começa a ser transformado, a substância do corpo astral começa a mudar, a ser transmutada, e o nosso sentir muda. Antes, numa certa situação, nós reagíamos, ficávamos com raiva, com ira. De repente acontece aquilo e nós sentimos compaixão, sentimos amor, compreendemos o outro irmão que está numa outra situação diferente da nossa. Isso começa a acontecer. É fruto disso, dessa comunhão com esse estado de ser que é desconhecido e conhecido ao mesmo tempo. E isso vai acontecendo até fisicamente. E os que persistem, vejam bem, tem que persistir. Os que persistem nesse processo de comunhão interno com o ser, com esse estado de ser que surge, com esta vida confederada, os que persistem começam a comungar dos padrões de Celeia, que são padrões cósmicos. São padrões que estão organizando, plasmando uma nova consciência, um novo ser. E é dentro desse processo que aquilo que conhecemos como o disco solar, Aromanê, que é o nome que designa esse disco solar, que é o disco solar de Cidade Branca, que é um retiro intraterreno, que existe na dimensão intraterrena e que tem o seu epicentro na nossa coordenada terrestre, física, na selva de La Mosquitia, em Honduras. Então, esta selva, que é uma das mais impenetráveis que ainda subsistem no planeta, nesta selva está projetado esse retiro de Cidade Branca. E nesse retiro existe esse disco solar, que é um núcleo onde se guarda informação, né?
esse disco solar, que é chamado aromanê, porque é este som que ativa esse disco. E aromanê, a coordenada de aromanê, de tempo e espaço, se uniu a Mirnajá. Então é como se em Mirnajá estivesse ativo o disco solar de Cidade Branca. Essas coordenadas se unem, porque isto é no espaço da consciência que existe. Então, é como se, a partir de Mirnajá, Aromanê pudesse irradiar os seus códigos de pureza, porque Aromanê guarda essa chave essencial de pureza. Então, na medida que Aromanê irradia os seus códigos, esse código essencial se ativa no nosso ser. E onde está esta chave da pureza? Celeia, que é esta base sideral, transmite do cosmos para Aromanê essas chaves. Então nós vemos como as coisas vão se ligando. Celeia se projeta em Mirnajá. Aromanê, que é o disco solar de Cidade Branca, se projeta em Mirnajá. E é Celeia que transmite para Aromanê os códigos de pureza. E Aromanê ativa as nossas mônadas com os códigos de pureza. E Mirnajá é o centro planetário que tem a tarefa de trabalhar com as mônadas de toda a humanidade. Então é um trabalho da hierarquia muito bem organizado. É um trabalho sideral, cósmico. Assim como os planetas giram em torno do Sol, o sistema solar existe na galáxia, a galáxia está em movimento no cosmos, existe uma engenharia sideral perfeita, até o plano material, em evolução, não? Manifestando um plano evolutivo. Então, assim como uma flor desabrocha e emana um aroma, isso está dentro de uma lei universal, tem um padrão na forma de harmonia, tem uma cor num padrão de harmonia, tem um aroma que está dentro de uma lei do magnetismo, da atração. É uma lei universal ali materializada numa flor. Assim, Aromanê, o disco solar, desabrocha em Mirnajá e emite para o campo terrestre os aromas da pureza, que são nutridos pelas energias que vêm de Celeia. Então nós temos uma tarefa aí bem direta. Nós temos que nos unir à nossa essência, não para nós, nem para nós nos salvarmos e nem para nós sermos evoluídos. É pela vida planetária. A nossa flor tem que desabrochar. Então nós fazemos isso por amor à vida única, por amor à vida terrestre, por amor aos oceanos que estão sendo contaminados pela sujeira que nós jogamos pelos canos, pelos lixos que nós colocamos na nossa lata de lixo. Isso vai parar nos oceanos. Então nós vamos fazer isso pelos oceanos, pelas matas que estão sendo destruídas, pelos animais que estão sendo assassinados, pelos nossos irmãos que estão morrendo de fome, pelos miseráveis, pelos enfermos, por essas guerras que não terminam, porque são nutridas por uma indústria econômica, por esses irmãos que morrem pelos medicamentos que tomam. Tudo isso que nós temos que perceber que está na mão de forças involutivas. Nós temos que trabalhar pela luz, pelo bem, pelo amor, pelo perdão, pela compaixão. E isto vem na medida que nós nos unimos a isso que está dentro de nós. Não é teórico. Não é para nós falarmos sobre esse assunto. É para nós vivermos isso. E se nós persistirmos, nós vamos perceber as ajudas imensas que estão disponíveis. Porque cada um de nós que responde é a humanidade que está respondendo. E a humanidade precisa dar esse passo. Então não vai ser a maioria. Se vê, basta olhar em torno. Mas aqueles que compreendem, que percebem, devem ser fiéis a esta percepção.
Selé está aí, Aromanê está aí, Mirnajá está aí. E nós, onde estamos? Não? Temos que nos perguntar, porque isso é deste momento. Esta conjuntura é própria para este momento. E esta porta deve se abrir agora, porque o planeta está girando no espaço, as conjunturas mudam, e a próxima semente, que vai desabrochar no próximo 8 de agosto, vai ter aí, nela, a semente do processo planetário, o processo de união da Terra com o cosmos. Nessa semente vai estar a informação da nossa resposta. Então é importante isso. Não é algo pessoal. É algo pela vida planetária. Nós ouvimos agora cigarras. As cigarras ainda existem. As flores ainda desabrocham. As árvores ainda crescem. Abrimos as torneiras e ainda sai uma água que é possível de ser utilizada. Não sabemos como será nos dias que teremos pela frente. Então, é agora o momento de nós estabelecermos uma ligação com o alto, para que esta vida universal possa ingressar na Terra e, junto conosco, transformar a vida terrestre. Esse é um processo do amor.